A regra 4 já tinha até sido comentada pela gente na regra anterior, que dizia que os metais de transição não possuem NOx fixo, possuem NOx variável. Então, era melhor a gente nem ficar perdendo tempo tentando achar uma regra para eles, já que eles literalmente não seguem regra nenhuma. Por exemplo, o ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Já o titânio pode ser mais 2 ou mais 4. E o cobre pode ser mais 1 ou mais 2. Então, cada um funciona de um jeito. Então, por enquanto, a gente não vai entrar nesse mérito. Como não seria química se não tivesse uma exceção, né? A gente já está cansado de saber que a matéria de química é rodeada por isso. Existem 4 elementos que, mesmo sendo de transição, possuem NOx fixo. Então, a prata, mesmo sendo de transição, sempre possui NOx mais 1. Cádmio e zinco, mesmo sendo de transição, NOx mais 2. E o bismuto não é de transição, ele é de pós-transição. Ele se encontra no bloco logo após os metais de transição. Mas, mesmo assim, ele também tem NOx fixo mais 3. Como que a gente pode pensar isso daqui? Por exemplo, eu tenho chumbo e cloro no mesmo composto. Para que eu vou começar pelo chumbo, já que ele é metal de transição e ele tem NOx variável? O cloro é mais confiável, já que o cloro está na família 17, eu sei que ele vale menos 1, vezes 4, menos 4. O chumbo para zerar, mais 4. Já nesses dois, mesmo eu tendo a prata e o cádmio, que são metal de transição, eu posso começar por eles porque eles também são confiáveis, por serem exceção da regra e ter NOx fixo. Então, eu poderia começar falando que a prata tem NOx fixo mais 1, o bromo para zerar, menos 1. E o bromo realmente precisa ser menos 1 porque ele é da família 17 da tabela. O cádmio, ele é mais 2, o oxigênio para zerar, menos 2. Então, se eu tivesse começado pelo oxigênio e vocês pelo cádmio ou vice-versa, no final nós dois chegaríamos à mesma conclusão. Por quê? O oxigênio é da família 16, ele tem que valer menos 2 de qualquer forma. Lembrando que a gente só está podendo aplicar aqui a regra das famílias porque a gente está pegando elementos binários, elementos que estão nas extremidades do composto. A nossa quinta regra, ela é um pouquinho diferente, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque ela fala que todo íon composto tem somatório do NOx igual à própria carga. Então, ao invés de ficar tentando o tempo todo zerar esse composto, a gente agora vai ter que dar um número da carga desse íon ou desse cátion, como o caso do NH4, que tem carga mais 1. Vamos lá. O oxigênio é da família 16 e vale menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, eu vou ter um total de menos 8. Você tem que se perguntar assim, quanto tem que valer o fósforo para, ao invés de zerar, dar menos 3 à minha continha? Tem que valer mais 5, porque mais 5 com menos 8 dá menos 3. O somatório do NOx tem que ser igual à carga. O oxigênio é menos 2, vezes 4 vai dar menos 8. Quanto tem que ser o manganês para, ao invés de zerar, o NOx dar menos 1, que é a carga desse íon? O manganês teria que valer mais 7. O oxigênio é menos 2, vai dar menos 8. O carbono, então, para, ao invés de zerar, dar menos 2, tem que ser mais 6. Como eu tenho 2 carbonos, cada um deles vai valer mais 3. De novo, valores individuais embaixo, valores totais em cima. Quando eu quero subir com um número, eu multiplico. Quando eu quero descer com ele, eu divido. O hidrogênio a gente sabe que vale mais 1. Vezes 4 mais 4. Quanto tem que valer o nitrogênio para, ao invés de zerar a continha, dar a carga desse cátion? Tem que valer menos 3. A nossa última regra, regra 6, que na verdade não é nenhuma regra, é mais um macete para a gente conseguir fazer alguns cálculos que parecem à primeira vista que não dá para serem feitos, é o que eu carinhosamente chamo de regra do pacotinho. Num composto ABC, a gente sabe que B é sempre a incógnita, a gente não pode usar a regra da família nele. C, sendo sempre oxigênio
E se A for um metal de transição? A gente acabou de dizer que metais de transição também tem NOx variável, então você também não sabe o valor dele. Então você ficaria com duas incógnitas e não conseguiria fazer o cálculo. Para resolver isso, a gente pode montar um pacotinho. O pacotinho é montado com um elemento central mais os oxigênios. Por exemplo, MnSO4. Nesse composto, pegando o central mais os oxigênios, a gente consegue formar um pacotinho, o pacotinho SO4. Então, sempre o central e os oxigênios, não importa quantos oxigênios tiver, você sempre coloca junto dentro desse único pacotinho. Chamando isso daqui de uma coisa só, você fica com apenas uma incógnita. Como C é sempre o oxigênio, se o seu pacotinho for formado por nitrogênio ou algum elemento da família 17, cloro, bromo, flúor, iodo, o NOx do pacotinho inteiro vale -1. Se for formado por carbono ou enxofre, o NOx é -2. Por fósforo ou boro, o NOx é -3. Então, por exemplo, quando a gente montou o pacotinho SO4 pegando o central e os oxigênios, a gente montou um pacotinho de enxofre. Então, ele vale -2. Para zerar o manganês, então, vale +2. Então, aqui a gente consegue reduzir a quantidade de incógnita. No FePO4, pegando o central mais os oxigênios e montando um pacotinho, a gente tem um pacotinho de PO4, um pacotinho de fósforo, que todo ele vale -3. Então, nesse caso, para zerar, o ferro tem que valer +3. No CuClO4, a gente montando o pacotinho com o central e os oxigênios, a gente tem um pacotinho de cloro, e cloro é um elemento da família 17, então ele vale -1 para zerar +1. Então, desse jeito, a gente consegue fazer a conta de alguma coisa que a gente tinha duas incógnitas, reduzir para uma. Nada impede a gente, agora que a gente já descobriu uma, voltar e descobrir a do central. Então, por exemplo, FePO4. Agora eu já sei que o ferro vale +3. Como eu só tenho um ferro, +3 mesmo. O oxigênio é -2. Vezes 4 vai dar -8. Quanto tem que ser o fósforo para zerar a continha de cima? +5. Então, você pode usar esse macete, essa técnica para reduzir a quantidade de incógnita e depois você volta fazendo o cálculo daquele que você deixou para trás. Não tem como a gente falar de química sem pensar em exceções. Nunca vi matéria para ter tanta exceção assim. E aqui não vai ser diferente. O hidrogênio normalmente tem NOx +1. Porém, se ele formar hidretos metálicos, ou seja, um composto formado por metal mais hidrogênio, o NOx do hidrogênio nesse caso vai ser -1. Só neste caso, ok? Então, por exemplo, aqui, como eu sei que é um hidreto metálico, já que sódio é um metal ligado ao hidrogênio, nesse caso ele vale -1. O sódio para zerar vale +1. E o sódio realmente precisa valer +1, já que ele está na família 1 da tabela. Aqui, -1 vezes 2 vai dar -2. O cálcio para zerar tem que ser +2. E o cálcio realmente precisa ser +2, já que ele é um elemento da família 2 da tabela. Por que isso acontece, gente? Os hidretos metálicos são exemplos de ligação iônica. A ligação iônica é aquela formada a partir de transferência definitiva de elétrons. Alguém perde e alguém ganha elétrons. O sódio tem um elétron na camada de valência, ele prefere perder ou ganhar. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, ele prefere perder ou ganhar. Como os dois possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência, parece que a gente chega no impasse, né? Parece que os dois vão querer a mesma coisa, mas tem uma grande diferença aqui no hidrogênio, que ele é uma exceção da regra do octeto. Ao invés de se estabilizar com 8, ele se estabiliza com 2 elétrons, ou seja, ele forma um dueto. Então, nesse caso, o sódio é mais vantajoso perder 1 ou ganhar 7? Perder 1. Para o hidrogênio, é mais vantajoso o quê? É mais vantajoso ganhar, porque se ele já tem 1, para ele fica sendo mais vantajoso aceitar este 1 elétron do sódio e ficar com 2, formando o seu
dueto e se estabilizando. Né? O sódio também se estabiliza ao perder esse 1 elétron. Outro problemático aqui na hora da gente fazer o cálculo do NOx é o oxigênio. Normalmente o oxigênio tem NOx menos 2, porém quando ele formar peróxidos, que são compostos que possuem ânion O2, 2-, o NOx do oxigênio neste caso vai ser menos 1. Por quê? Se a gente pensar que são dois átomos de oxigênio unidos, ligados, e eles possuem carga menos 2, essa carga vai se distribuir, fazendo com que cada átomo de oxigênio valha menos 1. Coloquei até um coraçãozinho aqui para lembrar vocês que este composto, que é o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, é o peróxido mais importante. Vocês têm que bater o olho nisso daqui e lembrar que é uma exceção. O oxigênio é menos 1 nesse caso, vezes 2 vai dar menos 2. Para zerar, o hidrogênio tem que ser mais 2, dividido por 2, mais 1. E o hidrogênio tem que ser mais 1, o seu tradicional mais 1. Aqui a mesma coisa. Vamos começar pelo sódio dessa vez. O sódio é da família 1, então ele tem que ser mais 1, vezes 2, mais 2. O oxigênio para zerar, menos 2, mas como eu tenho 2, cada um vai assumir a carga de menos 1, que vai ser distribuída para os dois. Então, a água oxigenada é importantíssimo, porque vai aparecer bastante por aí. E por último, o fluoreto de oxigênio, né? Normalmente o oxigênio tem seu NOx menos 2, mas quando ele está ligado ao flúor, o NOx dele passa a ser mais 2. Isso acontece por conta do flúor ser mais eletronegativo que o oxigênio. O flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Eletronegatividade significa puxar o par de elétrons para próximo de si. Já que o elétron é negativo e ele vai estar mais próximo do flúor do que do oxigênio, o flúor fica com carga negativa menos 1, já que ele é da família 17. Para zerar, o oxigênio tem que ser mais 2.